Olá, empreendedores! Estamos aqui para mais um podcast Conexão Além dos Negócios. Sou Gisele Van Beck, host desse podcast, em companhia do Marcos Gundel, meu companheiro de vida e de negócios. Olá, tudo bem? Mais um podcast iniciando, né? Estamos aqui para trazer um pouco mais de conteúdo para os empreendedores e hoje um tema muito bacana, muito especial. Franquia, uma ótima opção de negócio. Um assunto aí que vai render um ótimo bate-papo. Como sempre, temos convidados especiais, então vou apresentá-los. Sócios fundadores de uma rede que hoje tem 48 unidades em funcionamento e tem crescido com números expressivos desde sua fundação em 2015. Propõe um ambiente aconchegante e diferenciado para satisfazer os clientes em diferentes momentos do dia e proporcionar momentos saborosos para todos os gostos. Estamos falando da Quiero Café. Sejam bem-vindos, Felipe e Matheus. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal, produtivo aí. A gente já se conhece algumas semanas, não faz tanto tempo, né? Mas tem já similaridades aí na nossa forma de pensar. Então, muito obrigado pelo convite aí. Seja bem-vindo. Esse é o Matheus Fell. Tudo bom? Boa tarde, gente. Obrigado aí pelo convite. Marcos, Gisele. Com certeza aí a gente vai bater um papo, trocar bastante experiência aí que enfim, a gente é colega aí, né, de profissão, né? Estamos no mesmo ramo, mesma atividade, no franquias, né? Acho que vai ser uma troca muito interessante. Com toda certeza. Então, a mesa está composta aí. Gente, uma curiosidade, tá? É Felipe, mas o correto nome dele é Luiz Felipe, tá? Mas a gente não chama Luiz Felipe, né? Isso aí. Não, porque só a mãe dele quando tá bravo. Exato. Faz tempo, graças a Deus. Não vem chegando muito. Os próximos aí é Felipe mesmo. Mas é melhor não dar mole, que a mãe tá de olho aí. Se ela vai ver o podcast, depois vai me xingar. Por que tu não chama Luiz Felipe? Exato. Vamos lá. Então, para complementar, né, e completar essa mesa, sempre em todas as edições dos nossos podcasts, temos um convidado especial. E hoje o nosso convidado é o nosso querido Leonel. Para quem não conhece, o Leonel é o mascote oficial da marca Mundo Animal Lanchonete Temática. O Leonel, além de estampar a nossa identidade visual, ele todos os dias está em nossas lanchonetes, fazendo um pocket show maravilhoso para as crianças e as famílias. Então, o Leonel está aqui hoje para participar desse podcast, mas ele tem uma missão. A missão dele, em um determinado momento, nós vamos parar e ele tem uma pergunta a ser feita aqui para essa mesa. E daí ele trouxe aqui umas perguntinhas, então em determinado momento ele vai querer participar. Ele tá bem ansioso, ele já estava falando comigo antes, né? Será que essa pergunta eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Eu digo, tudo bem, Leonel, tu vai participar. Então ele tá aqui, prestando atenção. E em determinado momento a gente vai pegar essa pergunta e todos irão responder. Combinado? Ai. Preparado? Que pergunta será que vem? Não tem cola, gente. Não tem cola, tá? Então, não se preocupem que ele é bem queridinho, tá? Ele vai fazer uma pergunta bem fácil para vocês. Certo? Então, vamos falar de um assunto que amamos, que é a franquia. Então, antes de começarmos assim a entrar de forma profunda no tema, é muito importante a gente contextualizar, explicando, né, para quem está nos escutando ou nos vendo, a diferença entre franquia e um negócio próprio. Que é super importante porque, de repente, pode até ter uma confusão. Ou o que é óbvio para nós não necessariamente seja óbvio para quem está nos escutando. Matheus, para você, qual é a diferença? Assim, explique para nós entre franquia e negócio próprio. Bom, eu acho que negócio próprio, existe uma confusão, muitas vezes, alguém que vai empreender no mercado de franquias, de não entender como um empreendimento, né? De não entender como sendo um negócio. E sim, também é um negócio, né? O franqueado é dono de um CNPJ, tem uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade sobre aquele negócio. No entanto, ele replica um modelo que já foi testado e validado. Então, ele segue processo, ele segue padrões, ele não precisa se preocupar em desenvolver o modelo de negócio. O modelo de negócio já está desenvolvido, já está validado e ele
segue aqueles padrões e faz o dia a dia acontecer. Mas ele também é um empreendedor, ele também passa pelos mesmos desafios que alguém que opta em empreender passa. No entanto, ele tem uma chance de performar melhor por já ter um modelo validado, né? Se a gente pegar a nossa história, lá quando a gente montou em 2015, por mais que a gente tivesse as ideias boas e buscasse fundamento para a decisão, existia 50% de chance do negócio dar certo, 50% de chance do negócio dar errado. Quando a gente vai para vou empreender entrando no mercado de franquias, eu já tenho menos incertezas porque aquele modelo já foi validado em algum momento, ele já está dando certo em alguma cidade, então eu tenho um atalho, né? Eu tenho muito aprendizado em cima disso. Eu diria... A validação do negócio, né? Vamos supor, entender que quando você adquire uma franquia, tu estás adquirindo toda a experiência daquele empreendedor que testou, validou, errou, acertou. E isso, o empreendedor que começa algo do zero, ele vai passar, se não for uma franquia, por esse processo de testar, validar, dá certo, não dá certo. É isso, né, Marcos? Não, exatamente. É isso que eu acredito, né? Vamos lá, né? Vamos pensar, né? Até falando aqui da Quero e da Mundo Animal, né? A Quero tá aí desde 2015, né? Foi fundada, enfim, a Mundo Animal desde 2011, né? Teve a sua primeira unidade, né? Então, assim, ambas as empresas têm uma jornada, né? E tem todo um aprendizado, né? Todo um histórico, né? Tem as suas falhas que tiveram no meio do caminho, tem os aprendizados, né? E tem as melhorias, né? Dos seus processos, do seu negócio, né? Então, acho que essa é a grande vantagem. Hoje, quando um empreendedor, né? Vai sozinho para o seu negócio, e é uma opção, enfim, né? Mas ele também vai ter uma jornada desafiadora, né? E por vezes uma jornada solitária, né? Sem ter para onde correr, sem ter às vezes um network mais forte, alguém para conversar, para poder dar um suporte, né? E no meio dessa jornada, né? Pode até acontecer situações mais difíceis, né? E até mesmo de fechamento da empresa, né? E eu acho que esse é um dado interessante já da gente até trazer, né, para cá. Quando a gente olha a taxa de mortalidade, né, das empresas, tem um estudo, né, recente, né, que foi feito pela Associação Brasileira de Franchise, ABF, junto com o Serasa, né, onde mostrou que a taxa de mortalidade, né, de negócios independentes, negócios próprios, é de 23%, né, contra uma taxa de mortalidade de franquias de 3%. É muito menor, né, justamente, né, por você, quando escolhe o caminho da franquia, você escolhe um caminho um pouco mais asfaltado, né? mais pronto, né? Com um risco menor, né? Por alguém já ter vivido aquilo para você no passado, né? Já ter estruturado, né? Todo esse caminho, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que atalho, né, é a palavra que mais define, assim, né? Quando alguém opta ou por empreender com um negócio próprio, né? Ou vou escolher uma franquia. E nem esse atalho, nem somente lá no início. Pô, lá no início eu acho que é o atalho principal, né? Que é uma jornada, que nem a gente falou, já testada em outra cidade, enfim, em outra região, além do modelo de negócio já testado. Mas também o aprendizado, né? Que uma rede pode colaborar, que um franqueado acaba colaborando com o outro, né? Às vezes, nosso modelo já foi testado, mas acho que o da Mundo Animal também, mas ele ainda tem constantes melhorias e evoluções. E às vezes tem aquela, a gente só aprende quando sente, né? Numa franquia, não, numa rede que tem esse processo colaborativo, né, bem integrado, o aprendizado de uma loja lá do Rio Grande do Sul, ele pode servir para uma loja de Santa Catarina, né? Então, acho que o atalho, ele é o pontapé inicial, né? Que é o maior diferencial, mas depois ele também acaba sendo muito importante na jornada, né? No dia a dia. Exato, e tem um detalhe, até tu comentou, Marcos, de se sentir solitário, né? O empreendedor muitas vezes é solitário. E dentro da franquia, é bem importante destacar que existe todo um suporte, né? Todo um suporte a ser dado para o franqueado, então isso ele acaba não ficando sozinho. É marketing, é operação, é financeiro. Então, se ele não tem isso, por conta própria, ele precisa ir atrás. Olha o tempo, né, que isso na vida de um empreendedor se dá.
Ou você já pode pegar isso tudo pronto, potencializando, né, as tuas forças e colapsando o tempo. Né? Fazendo o quê? Eu não tenho essa necessidade de, por conta própria, buscar tudo isso. Eu preciso ter uma área de marketing, eu preciso ter uma área de qualidade, de financeiro, eu não tenho experiência, não tenho conhecimento, eu preciso buscar. E numa franquia, isso já vem tudo formatado, pronto, colapsando o tempo do empreendedor, né? Exatamente. Eu acho um ponto assim legal, sem dúvida, esse é o maior benefício que rede franquia entrega, essa colaboração, esse aprendizado, esse sistema vivo de estar sempre melhorando, aprimorando o negócio, de quando tu bater numa parede, tu saber para quem tu vai ligar, como é que tu vai dividir aquela dor, né, buscar alguma opinião. Mas também o franquia a gente pode ir para um viés perigoso, né, de eventualmente achar que vai ser tudo fácil, porque tá tudo formatado, tá tudo organizado. A gente escutou um dia uma frase, né, de uma pessoa falando assim, pô, qual é o nível de dificuldade do jogo, né? Não, é zero, porque tem padrão para tudo, tem processo para tudo. Mas a gente tem que executar isso, né? Os processos são executados por pessoas, então esse desafio não muda, né? Acho que isso é muito importante ficar claro para as pessoas que não conhecem o mercado de franquia, que tudo que a gente falou é verdade, como estratégia de negócio e tal, mas o franqueado no dia a dia, lá no dia da loja do Mundo Animal, do Quero Café, ele lá naquele dia ele tá sozinho, com o time dele. Então ele tem que cuidar daquele time, fazer e ajustar os padrões, ele fazer aquilo, ele tá junto com o time dele treinando, né? Então acho que isso às vezes se confunde um pouco, né? As pessoas acham que a franquia é um investimento, é fácil. Não, é gerir pessoas, é gerir uma empresa, né? Só que tem muitos atalhos. Exatamente. Não quer dizer que a jornada vai ser fácil. Né? Execução, eu faço a seguinte analogia, como você passar por uma reeducação alimentar. Você vai lá numa nutricionista, ela te dá a dieta, te dá o caminho, diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Isso não vai dar trabalho? Vai dar, porque tu vai ter que cozinhar. Você vai ter que comprar os ingredientes, você tem que ser disciplinado e seguir aquela dieta, você vai ter que fazer exercícios físicos, não vai querer fazer exercício físico, vai acordar cansada, vai estar cansada, mas vai ter que fazer. Então, não significa que essa receita pronta, né, do franchise, da franquia, ela não vai gerar um esforço, né? Vai demorar para ver resultado, vai ter que ter foco no médio, no longo prazo. Exatamente. Então, tem que entender que primeira coisa, acho que a gente quebra um tabu aqui é de que não existe nada mágico para eu ficar rico, digamos assim. Quero ter independência financeira. Quero ir para o caminho mais fácil, o caminho mais curto. A recompensa vai ser de acordo com o teu esforço. Se eu quero um caminho mais rápido, mais curto, a minha recompensa vai ser dessa forma. Agora, independência financeira, vem com um trabalho árduo. A franquia, ela dá atalho, ela te dá suporte, mas, exatamente como tu falou, Matheus, precisa executar. E isso depende muito do teu dia a dia ali, das tuas habilidades, do teu foco, da tua gestão, porque senão a receita... O bolo só vai sair da receita se você colocar a mão na massa. A franquia só vai ser bem sucedida se você colocar a mão na massa, o empreendedor que compra colocar a mão na massa. Exatamente, né? E eu também tenho um ponto, né, que eu gosto de trazer aqui, e até assim, é um chamamento, né, vamos lá, né, para quem realmente quer empreender, né? Então, assim, também tem um outro ponto, assim, que aparece muito, né, nas nossas conversas sobre expansão de rede, né, que o investidor vem, né, e às vezes ele começa a fazer comparativos, né, assim, no sentido de quanto que eu vou investir numa franquia versus eu deixar o meu dinheiro no banco rendendo, né, X% ao ano, tá? Então essa conta, ela sempre vem, né? E aí meu chamamento é o seguinte, cara, vamos sair de trás do muro aí, né? Porque, assim, investimento, né, vai... para manter patrimônio, né? No máximo você vai empatar com a inflação no final do ano lá, né? Enfim. Então, assim, vem, vamos empreender junto, né? Vamos mudar esse país, né? Vamos fazer um país diferente, vamos gerar emprego, vamos melhorar essa economia, né? Então, vamos assumir risco, vamos viver um pouco mais de emoção também, né? Então, seja um negócio próprio, que tem um desafio, né? Uma jornada um pouco diferente, seja na franquia que vai pegar um caminho um pouco mais asfaltado, né? Um caminho um pouco mais tranquilo, vamos dizer, pela frente, que tem trabalho também, sem dúvida, né? Todo negócio tem trabalho, e dono de negócio tem trabalho e tem que gostar disso, né? Então, vem conosco aí, né?
E já que a gente está falando e entramos nesse viés do quanto é vantajoso, né, ter uma franquia, eu coloco aqui para esse timaço que está na mesa, abrir aqui as vantagens de se investir em uma franquia, que tu já começou a trazer isso aqui. Quais seriam as vantagens, Felipe? Olha, vantagens. Eu acho que vai tudo nessa linha, né? Pô, quando a gente... Por mais que, né, existe atalho, né? Mas nada vem de graça, né? Nada vem do nada. E, pô, não é, às vezes, uma tentativa, né? Pô, eu quero agora formatar aqui o meu marketing da minha empresa. Não é na primeira, né? Muitas vezes. Então, eu acho que uma das vantagens das franquias, no caso, é muito isso. Além do modelo de negócio, vamos supor que já está mais formatado, tanto na parte de gestão financeira, RH, marketing, suporte, também tem a parte do modelo de negócio, né? Pô, vou abrir agora, sei lá, o Quero Café que vai vender X produto, né? Tem a questão da aceitação do produto, que, pô, às vezes eu sou muito bom nessa parte de gestão administrativa financeira, mas a minha ideia, o negócio que eu quero vender, o meu produto, ele não é vendível, ele não é aceito pelo mercado. Então, na maioria das vezes, né, a franquia ela já tem essas duas coisas, né? Ela te traz essa base, esse suporte para tu manter o negócio de pé, né? Mas também já é um produto, um modelo, um serviço que já está testado e já está funcionando na ponta, né? Que o mercado, digamos, já aceitou. Acho que essa, ao meu ver, assim, é a grande diferencial, porque para tu manter um negócio de pé, tu precisa das duas coisas. Não adianta só gestão, não adianta só você ter uma gestão financeira, uma gestão administrativa, mas tu tem que também ter um produto, um serviço, alguma coisa que o público aceite, né? Digamos assim. Modelo de negócio testado, validado e aceito pelo cliente. Exatamente. Perfeito. Acho que maior definição é essa. Eu acho que complementaria, então, com essa questão de uma rede de apoio, né? Pô, o Marcos trouxe isso, quem está aqui na mesa, obviamente, que é empreendedor, que incentiva o empreendedorismo, que incentiva a geração de negócios, oportunidades. Eu acho que todo empreendedor também gosta muito de ver as pessoas se desenvolvendo. Eu acho hoje, se eu for dizer o maior privilégio de empreender, de estar à frente de times, é ver as pessoas se desenvolvendo, né? Apanhando, né? Passando por dificuldades e conseguindo superar aquilo. É lindo de ver as histórias de superação. Assim, nós temos os nossos franqueados, todos entram de cabeça no negócio. Se não entrassem, não daria certo, né? Então, passam por essa jornada de empreender. E eu acho que também vale um ponto, né? Misturando um pouco os assuntos, eu acho que também cabe às pessoas, daqui a pouco que estão aqui ouvindo, nem todo mundo precisa empreender também, né? A gente vive nesse mundo que parece que se incentiva muito o empreendedorismo, mas a gente também tem que respeitar a nossa forma de pensar, encarar, se a gente está disposto a esse desafio que nem sempre é tão glamuroso como parece de fora, né? E aí, de novo, volta, eu acho que para o ponto de apoio que uma rede dá. Eu até gosto de fazer uma questão assim, uma brincadeira até, né? O que é para mim uma sociedade, cara? Eu e o Felipe somos sócios, assim. Às vezes tu tá muito fudido, ou tu tá num desafio muito grande. Cara, tu não sabe mais para onde ir. Nem sempre o teu sócio vai ter a solução. Mas tu vai olhar pro lado e saber assim, cara, nós estamos juntos nessa. O cara tá tão fudido quanto eu. Então ele tá na mesma. Às vezes, um outro franqueado ou alguém é só um consolo. Cara, é isso aí mesmo. Eu já passei por isso. Aguenta firme que tu vai passar. A bala de prata que as pessoas tanto procuram, ela não existe. Ela não existe. Cara, faz isso. Óbvio que muitas vezes tem. Não, fica tranquilo, vai por esse caminho e tal. Mas muitas vezes é isso. Cara, bora, aguenta. Fica fazendo mais durante um mês isso que tu tá fazendo agora, o resultado vai vir. Tu vai passar, essa turbulência vai passar. Então, essa rede de apoio, de estrutura, e nós consolidamos a rede e queremos crescer sem perder isso. Sem perder esse lado de se conectar com o ser humano, e não é só processo, não é só business, não é só padrão. É essa estrutura emocional que quem está no papel de liderança, de empreender, precisa ter para atravessar os desafios que não vão parar. Não adianta, né? A pandemia aconteceu, cara, logo vem outra coisa, e outra, e a gente tem que encarar, saber lidar com isso. Então, acho que talvez essa, para mim, seria a maior entrega
de um sistema de franquia para quem realmente olha isso como algo colaborativo, né? Com humildade para eu escutar o que tu tem para dizer, a tua experiência, o que tu já passou de desafio e tal. Então... Eu colaborando aqui com o que o Matheus trouxe, né? Para mim também, assim, é muito claro, eu chamo isso de força da rede, né? Eu acho que, como comentei antes, né? A vida do empresário, né? Do empreendedor individual, enfim, ela é muito solitária, né? Então, assim, a gente já passou por isso quando teve lá o primeiro negócio lá atrás, né? Enfim, com quem eu falo sobre esse assunto aqui? Pô, será que faz sentido esse faturamento que baixou agora? O que vem pela frente, né? O que eu posso fazer de novo, né? E quando você vai, né, e entra numa rede, né, que faz um trabalho sério, né, de verdade, né? Você tem essas vantagens, né? Então, assim, tudo já foi pensado, né? Você já tem um plano de negócio estruturado, já tem um plano de marketing estruturado, já tem uma estratégia de inauguração da loja, já tem engenharia de cardápio, né? Já faz pesquisa com o cliente, né? Você tem, vamos pensando assim em força de rede, questão colaborativa, falando um pouco da Mundo Animal, né? Então, pô, a gente faz, né, convenção de franqueados, temos comitê de franqueados onde todos participam, temos mesa redonda, agora até a próxima semana tem mesa redonda com todos os franqueados também, para justamente colaborar, né? Para ouvir a turma, qual é a dificuldade, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer melhor, né? Então, para mim, assim, sem sombra de dúvida, afastar, né, um pouco dessa solidão, né, e você ter com quem conversar, você ter com quem trocar ideia, você ter como melhorar suas coisas de forma colaborativa e assertiva, né, não de qualquer jeito, né, então, assim, realmente algo que você pode estudar, algo que você pode falar com quem tem experiência, né, e aí eu trago também um pouco, né, aí falando um pouco da estrutura da Mundo Animal, né, hoje, né, os 3 sócios da Mundo Animal têm unidades próprias. Então, eu costumo dizer assim, nós conhecemos muito bem o nosso chão de fábrica, né? Nós conhecemos muito bem, né, as dores dos nossos franqueados. Se nós não tivéssemos unidades próprias, nós não estaríamos franqueando, porque a gente não acredita nisso. Eu não acredito, né, em franquear algo, né, que eu não testei, que eu não validei, que eu não aprovei, né? Então, hoje a gente tem muita confiança no nosso negócio, né? Justamente poder franquear, poder ajudar o nosso franqueado, né? Dar as diretrizes, dar o norte, né? E para mim isso faz toda a diferença. Além disso, né, de ter essa força da rede, né, acho que nunca perder essa essência, né, do olho, da transparência, né, eu costumo dizer para a turma que, né, não tem assunto ruim que a gente não possa conversar, né, então, assim, vamos conversar sobre qualquer coisa, a qualquer momento, né, essa ligação, ela é muito importante. Né? E complementando, cara, o que tu falou, a gente tem a mesma percepção. A gente diversas vezes já falou assim, cara, como a gente ia tocar esse negócio se não fosse a gente que tivesse começado tudo isso, não tivesse vivido isso, né? Então, desde lá de 2015, claro que a operação era diferente, né? O cardápio era diferente, mas a gente viveu toda aquela jornada. E até hoje temos aí lojas próprias, temos planos de ter mais lojas próprias, né? Esse é um dos motivos, para não perder o tato com a ponta, né? A gente até sofre um pouco com isso, porque a gente gostaria de poder estar mais na ponta, né? Então, às vezes a gente se força, vem um projeto novo, não, esse aí a gente vai ficar lá pelo menos 2 dias junto na operação e sentindo, ou alguma data especial, porque realmente a gente gosta, a gente não quer perder isso. Ali nasceu a essência do nosso negócio e é muito importante como franqueadora estar vivendo os mesmos desafios, né? Já ter vivido e seguir vivendo os mesmos desafios que o franqueado vive na ponta. Então, a gente tem um pensamento muito, muito parecido, assim, nesse sentido, como franqueador aí. A gente vê importante como, né, para os 2 tipos de cliente que nós temos, né? Pô, o cliente final que está lá consumindo o nosso produto, vivendo a nossa experiência, mas principalmente também para sentir essa dor que o franqueado sente na ponta, né? Lá no início, quando a gente decidiu, vamos começar a expandir como franquia, nós colocamos a nossa segunda unidade na cidade de Lajeado justamente para testar, porque a gente foi um modelo de negócio que a gente foi aperfeiçoando ele com o tempo, né? E aí, quando chegou o momento de nós, vamos franquear, daí, peraí, vamos testar agora como é que vai ser agora, porque agora, lá no início, começamos somente nós 2, né? Aí era uma equipe de 2. Na loja de Lajeado eram 20 carteiras, eram 20 colaboradores, então é um start diferente, né? E a gente vê isso como essencial, né? Na nossa trajetória, enfim. Vamos lá, no primeira loja nós éramos em 2, a gente não teve decisão nem de contratar alguém. O aluguel era muito em conta,
Tá, ok, o modelo depois estava parando de pé, a gente já estava com 8 colaboradores, estava super viável, fazia sentido, a gente estaria com o modelo validado para ser franquia. Só que aí nós olhamos de novo para o nosso futuro cliente franqueado e não cliente consumidor de loja. Como é que a gente ia dar segurança para um franqueado que teria um time de 20 colaboradores, se a gente não passou por isso? Como é que a gente vai dar segurança para negociar um contrato de locação 10 vezes maior do que o nosso primeiro, se a gente não tinha vivido isso, né? Então, tem que estar junto, vivendo a mesma densidade de decisão, o mesmo cenário para conseguir realmente dar um suporte conectado, né, com o que o franqueado precisa. E resumindo, né, para você que está escutando, e também tem uma dica para quem está nos escutando, a gente está falando aí com 3 empreendedores, né, 2 franqueadoras, e que eles estão trazendo aqui situações e momentos reais, né, do dia a dia, que não a gente está aqui nessa mesa fugindo da questão teórica e realmente abrindo o coração, Certo. né? Então, aqui já teve muitos insights, né, total, porque é vantajoso ter uma franquia, né? E quando a gente pensa nisso, veio aqui muito o quê? Essa rede de apoio, né? O suporte a franqueado, que isso é digamos, um dos essenciais ali para uma abertura de uma franquia. A gente fala da estrutura consolidada, do negócio validado. Nós falamos também do baixo risco de investimento, né? Porque o negócio está ali, a Taxa de mortalidade. A gente fala ali muito das equipes que estão por trás, o marketing, operação, tudo para dar esse suporte e também aumentar essa rede de apoio. Trago aqui 2 pontos adicionais, né? A atração de consumidores, né? Quando a gente pensa numa franquia, diferença de uma franquia, por que ela é vantajoso? É uma marca que por si só traz segurança para o consumidor final, ou seja, a atração do consumidor, ela vem de uma forma mais fluida. Então, quando uma marca ela está consolidada, o processo de comunicação, de marketing, ela se torna mais fluida porque é conhecida, traz segurança, atrai o cliente de uma forma um pouco mais fácil comparado a um negócio que começa do zero, né? Que tem que ter esse vínculo de confiança com o público. E, para mim, na minha opinião, o que encerra ali, coloca a cerejinha do bolo, é o que o Matheus comentou, que é a inovação constante. Tu nota aqui, acho que vocês, se voltarem, escutarem novamente o podcast, vão perceber que sempre se fala de não ficar estagnado. Sempre procura, quero abrir mais uma unidade própria, porque quero aperfeiçoar isso, quero estruturar melhor o cara. Então, uma franquia, ela tem no seu DNA, na grande maioria das vezes, essa inovação constante, de sempre estar aprimorando, de buscando inovações, de crescer, se manter no mercado. E essa inovação, ela vem com um conjunto de um suporte de operações de pessoas olhando para esse negócio o tempo inteiro. Exatamente. E tanto a franqueadora como os franqueados, né? Eu acho que isso é o legal. Então, tu pulveriza a possibilidade de evoluir, porque tem mais um monte de empreendedores ali junto contigo, fazendo um trabalho melhor do que tu, né? Desenvolvendo algo que tu não tinha pensado, então, e que pode ser replicado. Isso é muito legal. E se tu me permite colocar uma assim, que eu gosto sempre de trazer bastante clareza e transparência para a galera, também é válido a gente falar só de um ponto, talvez, de que tem também o lado um pouquinho mais engessado, né? Quando a gente entra para uma franquia versus um negócio próprio, né? Se o Marcos é alguém super assim, cheio de ideias, né? Talvez ele trabalhando numa franquia, ele tem que pegar o Leonel e enjaular ele um pouco, assim, né? Então, porque realmente a gente tem que seguir, a gente não consegue ter uma flexibilidade tão grande, né? Quando a gente estava em Teutônia lá no início, a gente fazia tudo, né? Criava produto novo, fazia o custo, fazia o preço de venda, tirava uma foto, postava no Instagram e botava aqui, ó, galera, não tava no cardápio, mas tirava uma foto, tinha aquele item. Alguns minutos depois aparecia, eu quero esse aqui. Era tudo muito rápido, muito dinâmico. Era uma unidade, 2. Com o tempo, tu tem que pensar muito em rede, né? E aí, às vezes, quando tu é muito sensível, muito humano, não é uma tarefa tão fácil, né? Porque, tenho lá na ponta franqueado que tem uma baita ideia, que é muito legal, que é muito válida, mas naquele momento a gente não consegue, em 2 semanas,
colocar isso em toda a rede, né? Então, isso também é um outro lado, assim, né? Se eu como quero empreender entre negócio próprio ou franquia, eu também preciso entender que franquia tem todos os seus benefícios, mas eu também tenho um contrato, um padrão, né, a seguir, e que às vezes as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Então, acho que até essa padronização de franquias, ela pode vir justamente com esse viés de engessamento. Aí tem duas frentes como eu vejo isso. O engessamento de entender que eu consigo ir até certo ponto, mas eu consigo, se eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu consigo canalizar essa criatividade para outras frentes, para frente de vendas, vender melhor ali, para algumas ações de comunicação, de marketing. Agora, eu não uso essa criatividade para reestruturar o cardápio, né? Eu não vou usar essa criatividade para mudar totalmente a operação, digamos, da cozinha. Então, não é dizer que, eu vou comprar uma franquia, agora eu simplesmente vou dizer amém para tudo. Não necessariamente. Tu vai seguir regras, padrões, porém, tu vai ter um certo ponto para você, de fato, ali, usar a tua criatividade, usar o teu poder, até porque, como a gente falou no início, né? A operação acontece ali com o franqueado no dia a dia. Então, mas assim, isso que tu falou, Matheus, isso até é na hora de avaliar, que é a outra pergunta que a gente ia falar, como escolher a franquia certa. Até avaliar se a franquia realmente faz parte do seu modelo de negócio. Porque, de repente, eu gosto de criar todo mês um prato novo. Eu vou querer todo mês fazer uma coisa diferente. Então, realmente, o modelo de franquia não vai casar, não serve para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, não, eu já quero aproveitar, já entendo que eu quero potencializar, eu quero ter uma marca forte, já quero um negócio testado, validado, eu já tô claro que eu quero isso. Então, a franquia pode ser uma opção. E eu preciso dar um insight, assim, é muito legal isso que tu falou, porque eu posso ser super criativo, super energizado, eu só preciso achar o caminho certo para eu canalizar isso. Não quero mexer no modelo de negócio, mas eu vou usar essa minha energia, esse meu conhecimento, essa minha sede por evoluir para eu crescer dentro dessa rede. E isso a gente incentiva muito, né? Então, a questão dos multifranqueados, e, a gente tá gravando esse podcast aqui em Floripa. A gente tem um multifranqueado, não do Quero Café, aqui em Florianópolis, de uma marca grande, uma marca mundial, que ele, como franqueado, no ano passado, foi muito maior do que a rede do Quero Café como um todo. A gente teve o privilégio de estar lá no Boticário, né? Algumas semanas atrás. Tem franqueados que tem mais de 100 lojas. Tem franqueados que são maiores do que nós. Essa é a pegada. Então, assim, existe espaço para esse empreendedor... Me fugiu a palavra, mas esse empreendedor... De usar, potencializar suas forças, sua criatividade, a sua vontade de fazer parte, né, do negócio em si. Existe com toda certeza, só que a gente tem que... Voltamos lá para o início. Os três citaram muito forte sobre a rede de apoio. O ser humano, ele se torna melhor quando compartilha e quando está perto de outro ser humano, né? Quando há essa união. O ser humano, ele sobreviveu até hoje devido a essa fraternidade, essa união entre eles. Então, quando eu me junto a uma rede, eu preciso entender e ter uma consciência dos meus pontos fortes e agregar para essa rede também. E não prejudicar ou não confundir, mas agregar. Tudo vem com o processo de agregar, trazer o meu melhor. Então, assim, eu posso potencializar a minha criatividade, a minha vontade de fazer acontecer como empreendedora, de uma forma muito produtiva até para a franqueadora. Gestão de pessoas, motivação de equipe, batimento de meta, venda. É tanta coisa que a gente pode usar, né, a nossa força sem necessariamente interromper um fluxo de algo que já está dando certo, que é o que a franqueadora dá de bom para o franqueado, né? Exatamente, né? Eu acho que colaborando, né, eu gosto sempre de trazer, né, uma analogia que eu faço, que é a regra do jogo, né? Então, assim, acho que tem todos esses benefícios que a gente vem destacando, né, que até agora do modelo do franchise, né? Porém, né, tem uma lei de franchise por trás, né?
E tem obrigações, né, da franqueadora e tem obrigações do franqueado e tem um contrato de franquia por trás, né? Então a gente precisa também ter clareza disso. Aqui já dando dica até, né, para quem quer empreender, quem vai olhar a franquia, né? E tem os seus limites de responsabilidades, né? Então, assim como uma franqueadora, né, eu costumo dizer assim que ela aluga a sua marca, empresta a sua marca, entrega um modelo de negócio, né? E ela cobra, né, um royalties, né, uma taxa, né, por isso, né? E aí ela tem a obrigação de dar todo esse suporte para o franqueado, de desenvolver sistemas operacionais, de estar inovando, de fazer a rede crescer, enfim, uma série, né, de obrigações, né? O franqueado também tem as responsabilidades dele, né? E as responsabilidades do franqueado está muito voltada para a execução. Né? Executa um modelo que já foi testado e aprovado. Executa, né, de forma bem feita isso, que o resultado vem. Né? Então, não tem muita mágica nesse sentido. Né? E aí, realmente, canalizar toda essa energia, né, na execução, canalizar energia em vendas, canalizar energia em motivação de equipe. Né? Acho que tem espaço, né, para todo mundo. Né? Tem. Agora, precisa ficar muito claro a regra do jogo na largada. Né? Precisa perceber também, né, o modelo da franqueadora. Tem franqueadoras que são mais engessadas, outras menos engessadas, outras dão mais liberdade, outras dão menos liberdade. Né? Agora, eu sempre costumo dizer assim que é muito bacana sempre um vestir o chapéu do outro. Né? Assim como a gente comentou antes, né, que nós temos unidades próprias, né, e fazemos questão de estar vivendo, eu costumo dizer o chão de fábrica, né, sem desmerecer, mas eu gosto de usar esse termo, né, o chão de fábrica, porque você vive lá o chão de fábrica, conhece, né, os dramas, as dores, né, conhece como funciona, né. O franqueado, por vezes, também precisa vestir o chapéu da franqueadora, né, e entender que quando você gere uma rede de 48 operações, 70 operações com a Mundo Animal, né, as coisas precisam ter padrões, as coisas precisam ser replicadas, até para não confundir o seu cliente final, para ter uma comunicação com o cliente final, né? Então, tem uma estratégia por trás disso, né, que requer essa padronização, né? E isso é importante, né? E digo mais, né? Na minha experiência, né, de franchise, né? O Matheus trouxe agora, há pouco tempo nós estávamos reunidos aí com o grupo da BF, com várias franqueadoras aí do Brasil, enfim. Na minha experiência, né, do franchise, né? O que vai fazer, né, com que a sua rede perdure, né, é a qualidade, é o padrão. Né? Se você não conseguir garantir esse padrão, né, a rede não vai sustentar. Né? Então, assim, o caminho da sustentação do seu negócio é o padrão de qualidade. Né? Tenho certeza disso. Gente, ficou claro aqui a diferença entre franquia e negócio próprio. É vantajoso ter uma franquia, todo mundo aqui já deixou bem claro também. E quem está nos escutando, nossa, agora estou apaixonado, tomei a decisão e quero abrir uma franquia. O que eu coloco aqui na mesa é como escolher a franquia certa para mim. Olha, acho que a gente fala, né, seguido sobre isso, né? Pô, por mais que a gente está falando aqui de negócios, né? Um contrato de franquia, né? Ele é como se fosse um casamento, assim, né? Pô, não adianta eu só pensar no business ali, só pensar, acho que tem que ter uma afinidade com a marca, né? Pô, como escolher a franquia certa, né? Óbvio, né? Olhar para a rentabilidade, o negócio precisa, né, ser rentável para parar de pé, para sobreviver. Mas também eu acho que quando a pessoa que está procurando um negócio, acho que é muito importante a afinidade, não só com a marca, né? Mas também com quem está por trás dela, né? Saber os princípios da marca, dos empreendedores que estão por trás, porque isso é muito importante, né? Para aquilo que a gente estava falando antes de afinidade, né? Pô, não adianta, beleza, ser um negócio legal, mas, cara, eu quero transformar o negócio. Eu não gosto do estilo que o Quero Café está seguindo, eu quero transformar isso. Então, tem que ter essa conexão, digamos assim, porque é isso que faz, né, um contrato de franquia, via de regra, a gente fala de 5 anos, né? Acho que a grande maioria das marcas trabalham nesse tempo de contrato. Pô, é uma jornada, né? São vários meses aí agora me fugiu. Jornada longa, é uma jornada né? longa, então tem que ter. Não adianta, só ser um negócio rentável, não tem afinidade nenhuma. Talvez isso vai fazer que lá na frente a pessoa não perdure, o negócio não perdure ou não se renove um contrato, né? Enfim, acho que ter essa afinidade assim com a marca e com quem está por trás dela, acho que é muito importante. Eu concordo com o Luiz, né? Putz, Luiz Felipe. Tá brabo comigo? Não, Desculpa. tá brabo Cara, agora. Felipe. Brincadeira. Desculpa. Não, ele recebeu um WhatsApp. Como é que é o nome da tua mãe? André. André, então, ó.
Fiz por ti, fiz teu papel aqui. Puxei a orelha dele, que é Luiz Felipe, tá? Não, mas complementando ali, né, Felipe, eu concordo contigo. Para mim, assim, o primeiro ponto, assim, é quem está por trás da organização, né? Quem é o CEO, quem são os sócios, né? Eu acho que é importante ter essa afinidade de valores, né? Assim, na Mundo Animal, nós prezamos muito, né, pelos valores, né? Família, honestidade, né? Trabalho, né? Acreditamos muito nisso e colocamos isso em prática no nosso dia a dia. Esse, para mim, é o primeiro ponto, né? Então, quando você vai escolher uma franquia, entenda quem está por trás desse negócio, né? Entenda realmente se é uma franqueadora séria, né? Que está fazendo, de fato, né, o seu papel de dar suporte aos franqueados, está crescendo com responsabilidade, de forma sustentável, né? Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. E, para mim, um ponto que... Como é que você consegue medir isso, né? Se uma franqueadora é boa ou não, é através dos seus franqueados. Para mim, o principal termômetro, né, se uma franqueadora é boa ou não, é conversar com os franqueados dessa franqueadora, né? Hoje, na Mundo Animal, 90% dos nossos franqueados possuem mais de uma unidade e nós acabamos de ser chancelados, né, com o prêmio de excelência da ABF. Isso é muito importante, né? Porque como é que você ganha um prêmio de excelência na ABF? Através de uma pesquisa realizada com todos os seus franqueados, né? No nosso caso, onde 90% dos franqueados recomendaram a Mundo Animal. Eu recomendo a Mundo Animal, né, para um amigo, para um familiar, né? Isso é muito bacana, né? Então, para mim, assim, a minha dica para quem está procurando franquia, está procurando empreender através de franquias, né? Além disso que a gente já falou, de olhar quem está por trás do negócio, conhecer o plano de negócio realmente, converse com os franqueados dessa franquia. Boa. Felipe falou, então, afinidade com o modelo de negócio. Tem que admirar o modelo de negócio e não ter vontade de chegar mudando o modelo de negócio, né? Buscar as pessoas que estão por trás, muito importante. Ter conexão, porque é um business, mas é uma conexão humana que vai ser determinante para os próximos 60 meses, né? Os 5 anos são 60 meses. Deu tempo de fazer conta, cada um na sua área, né? Vai ser relação humana que vai se consolidar com as pessoas que estão ali atrás desse negócio. O que o Marcos trouxe de buscar informação com os franqueados, muito importante. Acho que nenhum fator é determinante sozinho, a gente tem que somar tudo isso, né? O que eu vou trazer talvez jogue contra as franqueadoras menores, mas olhar um pouco o tempo, né, dessa franqueadora. Se todo mundo olhar só isso, nós não teremos vendido a primeira franquia. É óbvio que não é só o ponto. Mas eu vou sempre puxar muito para esse viés financeiro, porque a marca por si só, um negócio legal, bonito, cardápio bom, se ele não parar de pé, acaba todas as nossas relações humanas. Então tem que ir para o cenário financeiro e muito cuidado com as planilhas que são enviadas, né, com os materiais que são enviados, né, se eles são dados reais ou dados de um plano de negócio. Né? E se o negócio ainda não está operando há tanto tempo, é muito difícil de eu falar em 2, 3 anos para frente, né? Então, por isso que eu remeto a isso de ter um histórico para trás. E aí, quando a gente buscar ou receber as informações financeiras, né? Se tu não domina isso, encosta em alguém que domina. Lembra disso, que se o negócio não parar de pé, teu sonho acabou. E vai validar isso com a rede que já está operando. Então, a gente, às vezes, força um candidato a ir lá falar com algum franqueado e, às vezes, o franqueado fala assim, Matheus, o que tu quer que eu fale pro cara? Eu falei, cara, a vida real. Se hoje tu amanheceu o dia e teve que tu ser o barista porque alguém faltou, estragou o forno, estourou a calha, tá dando algum problema, um vazamento gigante dentro da loja, alguma coisa, cara, fala tudo. A pessoa precisa saber que ela não está entrando num mundo mágico, que ela está entrando num mundo que ela é responsável pelas coisas. Então, a gente busca ser muito, muito transparente antes de assinar o contrato. Mais uma coisa, desconfie se tiver muito gatilho mental e pressão para tu assinar ou, enfim, comprar aquela franquia. Calma, é um negócio que pode ser um negócio da tua vida, depende do nível de franquia, depende do investimento que for. Não pode tomar essa decisão na pressão, não pode cair nesse... A gente vai viver muitos anos da nossa vida, então assim, não precisa decidir um negócio em 2 meses.
Não dá para cair nessa de nem toda oportunidade, eu sempre digo, a oportunidade para mim ela é sempre entre aspas. Nem toda oportunidade, quando existir esse imediatismo, dá uma calma. É a decisão da tua vida, tem que ver se tu tá preparado e principalmente se aquele modelo tá entrando, realmente ele é sólido, né? Então, a gente quando a gente nunca coloca, não busca colocar uma pressão, né? A pessoa tem que estar muito claro o tamanho do desafio que ela tá entrando. E aí é óbvio que isso não é a fórmula mágica, porque por mais que a gente vai tentar clarear tudo, né? Dar todos os caminhos, e tu vai estar aqui me escutando, como tu não viveu aquilo ainda, na tua cabeça tu tá pensando assim, não, mas ele tá falando isso mais para me assustar, eu sou um cara legal, eu me dou bem com meus colegas de trabalho, eu tenho uma relação, então acho que comigo esse desafio de gerir equipes vai ser um pouquinho mais tranquilo. Todo mundo tem as suas expectativas e é o caminho que a gente quer, mas o nosso papel é deixar o mais claro possível o tamanho do desafio. Sempre se fala assim, cara, não é ideia sentar A gente hoje aqui falou várias coisas sobre vantagem de franquia, né? Se alguém que tá ouvindo aqui vai vir nos procurar, a próxima conversa com a gente, ela é bem diferente. Eu não vou falar nada de vantagem, eu vou falar assim, cara, agora eu vou te trazer o que é. A ideia não é a desvantagem do modelo de negócio. É o mundo real, sim, né? o desafio que a pessoa vai Mas estar. fique conosco que vai ter essa perguntinha. Vai ter, não é tudo flores aqui. Eu vou um pouquinho mais no início. Acho que quando a pessoa... eu decido... como eu sei se essa franquia é a certa para mim? Essa é a pergunta. O primeiro ponto que se o empreendedor decidiu, eu quero ter uma franquia, a primeira coisa que eu imagino que tem que fazer é uma autoanálise de si próprio. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas forças, quais as minhas fraquezas, o que eu não gosto, o que eu gosto, quais são os meus objetivos, os meus valores. Precisa ter muito claro essa autoconsciência, né? Essa autoanálise para depois você escolher a franquia ou o setor de atuação que tem fit contigo, né? Que faz sentido para você. Sei muito bem, Gisele, por exemplo, não gosta muito da área de saúde, eu não me dou bem. Então, nesse processo que eu vou de franquia, eu não vou para franquias de saúde. Eu vou fugir desse setor de atuação, porque eu me conheço. Agora, se eu não tenho de forma clara exatamente o que eu quero, exatamente o que eu gosto, nesse caminho que eu vou começar a percorrer para buscar uma franquia, vai aparecer tudo que é tipo de opções. Todas as opções imagináveis. Tem franquia para tudo. E aí eu preciso não cair em tentação. E eu preciso saber exatamente como eu sou, as minhas forças, fraquezas, e aí eu escolho o setor de atuação. Escolhi o setor de atuação, quero alimentação. Amo alimentação, gosto de servir pessoas. Gosto de trabalhar de domingo a domingo, né? Vamos falar assim, gosto de trabalho, enfim. Vou na alimentação. Ok, aí vai aparecer uma gama de marcas. Aí entra o que o Matheus comentou. Selecione marcas fortes, consolidadas, né? Converse com o franqueado, aí entra no processo de marcas. Então, resumo, autoanálise, se conheça, escolha o setor de atuação e aí define a marca. E cada um tem as suas frentes. Isso, exatamente. Né? Não, e até dando exemplo, né? Vamos lá, falando, né, da Mundo Animal, nós, todo dia, né, bate na nossa porta, né, muitos, né, interessados em franquias, né, e aí você tem todo aquele processo, né, de fazer entrevista, entender, e a primeira pergunta nós fazemos é, deixa eu entender o teu momento de vida, né, qual é o teu momento de vida, né, deixa eu entender o que você gosta, né, e por vezes, né, as pessoas se apaixonam, né, pelo resultado, né, financeiro, né, falando da Mundo Animal, nós temos resultados expressivos, né, o faturamento médio das unidades são muito bons, a rentabilidade é muito boa, o retorno do investimento é bom também, e por vezes a pessoa se apaixona por isso, mas não sabe o que é operar uma unidade, né, da Mundo Animal, né, e aí justamente nós provocamos, entendi, né, o teu desejo, entendi que você gostou, né, da nossa franquia, gostou do nosso modelo de negócio, agora é o seguinte, vai lá conhecer uma operação nossa, né, além de conversar com os franqueados, né, então a gente faz o link
para que esse candidato a franqueado vá no mundo animal, viva a operação, conheça o bastidor da operação, para ajudar, né, no processo decisório dele, para que realmente entenda como vai ser o dia a dia, né, de gestor de uma unidade da mundo animal. Gente, a gente já definiu, né, um modelo a seguir para escolher, para identificar se a franquia é para mim. E para facilitar a vida desse empreendedor que está escutando, que eu tenho certeza que já entendeu que a franquia é uma ótima opção para ele, grande maioria. Se não entendeu, tá tudo certo no seu tempo. se de repente não é para empreender, tá tudo bem também. Mas você que entendeu, realmente faz sentido para mim, eu quero ter uma franquia. Nós temos aqui na mesa 2 cases de franquias que complementam, né, e que completam, na verdade, tudo o que a gente comentou. Marcas fortes, sólidas, suporte, consolidada, enfim, 2 modelos aqui de negócios, que é a Quero Café e a Mundo Animal. Então, nesse momento, eu gostaria que a gente entrasse de forma um pouco mais profunda nas marcas, para que realmente faça sentido na cabecinha aí de quem está nos escutando, o que eles devem avaliar, né, numa franquia, tendo vocês como parâmetro, e se gostarem também do modelo de negócio, depois entrem em contato, né, com cada uma das empresas, porque é super válido. Então, além de trazer aqui as soluções, né, além de trazer exemplos, a gente traz soluções aqui também para o empreendedor. Quero Café, me fale um pouquinho então desse negócio, né, Quero Café, por que é vantajoso, os diferenciais da Quero Café, enfim. Bom, o nosso é legal de remeter a história. O Quero Café é do jeito que ele é hoje, porque nós começamos numa cidade pequena de 30 mil habitantes, e a ideia inicial do Felipe era montar um café, e a gente foi conversando e, mas de café nós não vamos pagar a conta, não vai ser o faturamento suficiente, não vai ter o fluxo suficiente. Já que a gente vai montar um lugar legal, um ambiente aconchegante, vamos otimizar isso, né? Vamos tentar ter opções aí pro meio-dia, Não era a ideia de fazer um restaurante naquela época. Nós tínhamos medo, assim, né, de restaurante. Então, uma saladinha, uns baguetes, alguma coisa assim. E, cara, já que o lugar vai ser tão legal, no final do dia também vamos ter que ter uma cervejinha, alguma coisa. Vamos substituir o posto de gasolina que a gente ia tomar uma cerveja, né? Pensando em otimizar aquele espaço. E foi simplesmente assim, né? Isso hoje se transformou num dos maiores diferenciais do Quero Café. A gente é um café, restaurante e bar. Hoje o carro-chefe do Quero Café, o grupo que mais gera movimento, que mais gera faturamento, são os pratos, né? E todo o nosso cardápio é servido o dia inteiro, né? Então, qualquer coisa que tu quiser é das 7, 8 da manhã até as 10, 11 da noite. É super desafiador de tocar, porque são muitos itens, muitos insumos, mas é principalmente porque o negócio é voltado com o consumidor no centro. Então, é isso que muitos dos nossos consumidores procuram. Então, 10 clientes, uma turma, 10 colegas de trabalho conseguem vir almoçar no Quero e cada um vai com a sua preferência, com a sua restrição alimentar, enfim, isso que mais a gente fica feliz em ver acontecendo, né? Então, hoje a maior fortaleza do Quero é essa. A gente conseguiu replicar, mesmo no modelo de franquia, né, ter mais lojas espalhadas em estados diferentes, essa mesma entrega, esse negócio que do ponto de vista de gestão ele é complexo, né, diferente de alguns modelos de franquia mais simples, então ele é muito mais complexo, mas essa variedade permite a gente performar em cidades de 30 mil habitantes e grandes capitais, né? Em cidades mais frias, mais quentes, a gente não sofre tanto com a sazonalidade, né? Todas as lojas vendem exatamente os mesmos grupos de produto? Não. Tem lojas que performam mais como uma cafeteria, mais como um restaurante, outras em cidades menores performam muito bem, às vezes como point da cidade, né? Como o local para a galera fazer um happy hour, enfim, jantar. Então, acho que o nosso maior diferencial hoje é esse, assim, conseguir ser um lugar para todos os gostos e todas as horas, né? E ainda, tu é do marketing, né? Eu digo assim que, né? Adoro a área de marketing, né? Tem trabalhos lindos que se fazem, a gente evolui cada dia no marketing, mas se lá no início nós tivéssemos contratado uma empresa de branding, né? Talvez viria a pergunta assim, qual é que é a persona que vocês querem pegar?
Toda a cidade. Na época foi a Teutônia. cidade inteira, Todo Teutônia. mundo. A gente quer a galerinha que sai do colégio, a gente quer as senhorinhas que vêm lá tomar um café e comer uma torta, a gente quer a pessoa que vem trabalhar, né? Então, hoje, óbvio que existem as pessoas, né? Um público-alvo já traçado, mas naquela época foi aquele pensamento, né? E essa confusão lá do início, assim, a gente diz que virou hoje um baita diferencial do que era. Quando a gente foi avançando para outra cidade, a gente, opa, tem espaço para um negócio assim também em grandes cidades, né? Então, passou por a gente também entender a fortaleza e também a fraqueza. Porque a gente, tendo essa amplitude, não consegue entregar talvez a melhor experiência de café, né? A gente não consegue ser aquele super nicho de cafés, assim, de uma experiência, né? A mesma coisa nos pratos, né? A gente se voltou a ser um lugar pro dia a dia. Um lugar que as pessoas possam frequentar várias vezes ao longo da semana, do mês, muitas vezes ao longo do mesmo dia. O manifesto é encontros, né? Exato, A gente, embora, né, é um café, restaurante, bar, tem café no nome, né? Mas normalmente a gente diz que a gente é muito mais do que isso, né? A gente é um ponto de encontro onde as pessoas se encontram lá a qualquer horário do dia, né? Cada uma no seu momento, umas no horário do café da manhã com a família, outros numa reunião de trabalho, outros num almoço, outros num happy hour, né? Então, como o Matheus falou, né? Pô, é a dificuldade, às vezes, do nosso negócio, né? Fazer um café, restaurante, bar, tudo ao mesmo tempo, a qualquer hora do dia, né? Torna o nosso negócio um tanto complexo, porém, ele se encaixa perfeitamente em várias cidades, né? Dependendo do local, o número de habitantes, se é numa parte mais comercial, se é numa parte mais destino ou mais conveniência, né? Então, a gente consegue se encaixar muito fácil, né, em regiões diferentes, né? E é muito legal quando a gente fala isso, pô, tá lá no nosso manifesto, né? Nosso manifesto veio depois, né? A gente nasceu sem manifesto, digamos assim. Mas isso, gente, também, primeiro nasce, depois vive, né? Exatamente. Então tá tudo certo, aí. propósito, persona, gente, isso vem no... Primeiro- A gente diz que ele é tão verdadeiro, né? Porque foi colocar em palavras o que era a essência já vivida e criada, isso aí. né? Não dá sempre, tem que nascer, viver pra tu entender aonde que caminho que tu vai, o que tu vai fazer. Quem tá iniciando um projeto que nem vocês iniciaram, então não tem como eu criar aqui, pode até criar um negócio, pensar no propósito já de antemão, no plano de negócio, mas assim, deixa viver um pouquinho e torna autêntico de fato aquilo que tu tá propondo estar fazendo, porque uma coisa é propor, outra coisa é executar e de fato fazer, né? E esse manifesto eu achei simplesmente tudo a ver com a Quiero, né? O ponto de encontro, independente do horário, está lá, reúne, seja estar sozinha ou com mais pessoas. Então, ele abraça, né? As pessoas, independente da classe econômica, independente da idade e mais ainda no decorrer do teu dia, né? Então, ele vira uma opção que vem para facilitar aí a tua vida no dia a dia. Eu, particularmente, já fui diversas vezes no Quiero Café, seja tomar um café da manhã para ir para uma reunião, ou seja, simplesmente para ir almoçar e depois ir uma reunião. Então, faz parte da trajetória do dia a dia dos consumidores. Muito legal. E a gente enfrentou, hoje a gente já volta a ter muito mais clareza, assim, principalmente quando a gente começou a estudar mais o mercado de franquia, quando a gente entrou para a BF, começou a conversar com outros modelos. Em alguns momentos, a gente pegar um gancho antes, o Felipe falou que a gente tem 2 clientes, né, como franqueador. A gente tem os franqueados, nossa rede franqueada, e nós temos os consumidores. E a gente ficou confuso uma época o quanto nós deveríamos mexer no nosso negócio para tornar ele menos complexo do ponto de vista de franqueado. Uhum. E óbvio que a gente persegue isso, tenta melhorar processos, mas a gente clareou que ele é complexo, ele é mesmo assim. Nós lembramos que quem sustenta o modelo um que dá negócio, certo. Quem sustenta um negócio é o cliente final. É o consumidor final. Então, a gente, que nem a gente falou antes do faturamento médio, pô, seria muito legal a gente ter o faturamento médio que a gente tem no Quiero Café,
vendendo 10 itens no cardápio. Sim. Seria muito mais fácil, menos processos, menos insumos, menos pessoas. Mas a pergunta é isso que o consumidor final quer? É isso que iria sustentar o nosso negócio, né? Será que a gente geraria tantos encontros, né? Então, é isso, a gente norteia o nosso negócio para trazer mais pessoas e a gente até brinca, assim, quase como a analogia do telefone, né? Pô, o telefone até ligação faz, no Quero até comida e café tem. Mais ou menos isso. Eu tenho vontade de ir para lá, eu vou passar no Quero, vou ficar lá dentro. O Quero, a grande maioria dos clientes, o Quero faz parte da rotina diária do cliente, né? Então... Bacana. Bom, falando um pouquinho da Mundo Animal... Então, a Mundo Animal, ela é uma lanchonete temática que tem, né, pelo seu propósito de estimular, fortalecer e valorizar os vínculos familiares. Nosso foco está em proporcionar para as famílias, né, uma experiência diferenciada, levar alegria, levar felicidade, né? A gente costuma dizer que a gente une, né, a gastronomia com o entretenimento, né? Então, tem por trás aí 3 sócios, né, apaixonados pelo negócio, um time da franqueadora, mais de 40 pessoas. E pela família, né? São apaixonados pela família, né? Sem dúvida, né? E costumo dizer, né, assim, que a gente, né, de novo, né, ressaltando, né, nós temos unidades próprias, conhecemos o nosso negócio, né, com profundidade, né? Temos em nosso DNA a inovação constante. Entendemos que esse é um diferencial competitivo, né, no nosso setor de gastronomia, principalmente no nosso nicho, né, temático, né? A inovação, ela é constante e ela precisa acontecer, e eu costumo dizer que a inovação dentro da nossa essência, né? Então a gente também tem que ter cuidado para não cair em tentação, né, e inovar dentro da nossa essência, né, com o próprio cardápio, ambiente temático, dentro de shows, né? Então tem uma variação de coisas aí que nós não paramos, né, de inovar para o nosso cliente final, né? Então a gente consegue entregar um ambiente temático, pocket shows, espaço kids que nós não cobramos, né? Pratos, comida de qualidade, bem servida, né? Com um preço justo, sem cobrar taxa de serviço também. Nós acreditamos, né, que como atendemos grandes grupos, enfim, a gente também tem cuidado, né, assim, de cobrar um preço justo, né, pelo que nós entregamos, né? E para o nosso franqueado, a gente consegue entregar um negócio, um modelo de sucesso, né? Um modelo aí que vem tendo um crescimento muito rápido aí no Brasil. Já temos 70 unidades em operação, já temos mais 70 unidades vendidas, né? Eu costumo dizer, quando o negócio não é bom, né, o franqueado quer ir embora, né? No nosso caso é o contrário. Nosso franqueado, ele inaugura uma loja, ele já compra mais uma cidade, já compra outra, né? Ele quer crescer conosco, né? Eu acho que isso é muito bacana. Isso para mim é um termômetro muito bacana, né? Então é um negócio que realmente tem um modelo, né, robusto, né? Enfrentou aí toda a pandemia também, saiu vencedor, né? Foi desafiador, sem dúvida, mas saímos vencedores, né? Então essa é um pouco da Mundo Animal, assim, muita paixão, muita emoção, muita alegria, né, para os nossos clientes, né? É isso que a gente entrega todo dia, né? E aí, de novo, também trazendo a questão, assim, da rede, né? Do suporte, né, para os franqueados. Então, o time está 24 horas atendendo, né? Os diretores e sócios, né, estão sempre à frente do negócio, atendendo todos os franqueados, não importa o horário, né? Essa proximidade, enfim, não tem muita burocracia, uma empresa dinâmica, uma empresa rápida, uma empresa com base, assim, em valores, né, de transparência, de verdade, de honestidade, né, e de ganha-ganha, né? Eu acredito que o franchise, ele traz isso. Se você fizer um franchise íntegro, um franchise sério, né, todo mundo ganha, né? Então quem ganha? O cliente final ganha, né? O seu colaborador ganha, o franqueado ganha, a franqueadora ganha, os fornecedores ganham, o governo ganha quando nós pagamos os impostos, a sociedade ganha, né, quando você movimenta a economia local, né? Então, para mim, é um pouco disso o modelo de franchise, né? E é isso que a Mundo Animal entrega. Quando pensa, assim, se a Mundo Animal pode ser a franquia certa para você, vem muito de encontro. Se você tem no seu DNA, né, naquela autoanálise que tem que ser feita, se dentro daquela autoanálise tu identifica que família é um valor importante, que essa conexão humanizada
é importante, o trato humano é importante, o servir é importante, que ambas franquias têm como principal objetivo servir. É a alimentação, mas é o servir o cliente, é o servir as pessoas. E a Mundo Animal é um exemplo de modelo de negócio que ela foi construído muito parecido com vocês, né? O propósito, os valores, né? A definição do público-alvo, isso foi construído ao longo do tempo. E isso traz muita autenticidade e verdade. E é um negócio que vai muito além de business, né? Muito além de lucratividade. Porque se a gente vai trazer a nossa missão, ela não está lá dizendo que nós queremos ter X unidades. Não, nós queremos ser reconhecida por estimular, valorizar e fortalecer os vínculos familiares. Qualquer ação que é feita dentro das unidades, seja uma música do show do Leonel, seja uma campanha, um storytelling, um desenho animado, por detrás, a base de construção é o fortalecimento, valorização dos vínculos familiares. Talvez isso não fique, nem é o objetivo de deixar escancarado, mas se em algum momento tu consegue conectar esse que é o objetivo, a gente está alcançando, pensar em família, pensar em mundo animal, a gente atingiu o nosso propósito. Isso foi desenhado desde o início e é tudo muito verdadeiro, é muito de dentro, né? E o mais lindo que eu admiro, sou apaixonada pelo modelo da Mundo Animal, é o que ela desperta nas pessoas. Eu classifico negócios que voltam para a experiência, que experiência, que sentimento você desperta nas pessoas. Tem experiências que despertam euforia, tem experiências que despertam relaxamento, tem experiências que despertam adrenalina. A Mundo Animal desperta nas pessoas alegria. E a alegria é um sentimento universal, é o sentimento básico de qualquer ser humano. Todo ser humano busca sentir alegria, porque ela faz parte da tão sonhada felicidade que a gente tem momentos. Então, lá a pessoa, seja criança, seja adulta, tem esse sentimento de alegria. Alegria é genuíno, ela não precisa de muito, é só você relaxar, deixar se entregar e sorrir. E aí, por isso que eu entendo que seja além, obviamente, do cardápio, do ambiente, mas tudo isso se resume o quê? Pessoas. Eu entendo que tudo é pessoas, pessoas para pessoas, e isso só dá certo porque a Mundo Animal entendeu de uma forma muito clara o que ela quer proporcionar para as pessoas, e as pessoas compreenderam isso e sentem isso na pele. Então, se a pessoa que deseja empreender identifica que isso dá match, isso faz sentido com os meus valores, com os meus princípios, entende também que é uma operação, assim como a Quero Café, complexa, de domingo a domingo, né, que abre de noite, que as casas são enormes, né, acima de 800 metros quadrados, que são muitos funcionários, né, colaboradores que estão ali, se entende, e isso gera aquele sentimento na barriguinha, assim, de, ai, é isso que eu quero mesmo, então vem que o Mundo Animal é certo. Agora, se entender, não quero trabalhar, eu quero uma coisa mais fácil, tá certo, tá tudo bem, é só realmente entender que, assim como o nível de trabalho dentro da Mundo Animal, imagino que a o Café também é muito parecido, é complexo, vocês abrem das 7, vai até às 11 horas. O nível de esforço é o nível de recompensa. Então, o impacto que você dá é o impacto que você vai receber. Então, tudo depende do quanto você quer ganhar, até onde você quer chegar. E escolha o negócio de acordo com isso. Se eu quero ganhar pouquinho, talvez um negócio nichadinho, pequenininho, com funcionário, tá legal. Agora, não, quero minha independência financeira, quero me sentir útil, eu quero contribuir, eu quero gerar emprego, eu quero crescer, eu quero me sentir útil. Acho que as duas empresas se encaixam perfeitamente para você que tem essa inquietude aí dentro de ti. E eu acho que a gente está sentado aqui conversando porque a gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas logo deu para ver uma conexão muito parecida, inclusive em propósito, em o que a empresa acredita, né? Dá para ver que é muito genuíno de vocês isso, né? Isso explica o porquê o Mundo Animal tá onde tá. E logo depois a gente bater aquele papo, a gente já tinha conversado um pouquinho à distância, né?
eu falei pro Felipe no outro dia, eu disse, cara, talvez a Mundo Animal, das franqueadoras, as empresas que a gente conheça, né, e que vamos isolar as gigantes, né, do mundo de franquia que estão aí para nos ensinar muito, né, como o Boticário e tantas outras que estão aí há muitos anos, mas as de história mais recente, né, como a gente, vocês, é a que mais a gente enxerga semelhança nos valores e princípios por trás e na solidez da expansão, do crescimento, do fortalecimento da marca, né? Então, não querendo fazer um puxa-saco, uma propaganda, mas falei realmente isso. Para mim, o Mundo Animal é uma das redes mais sólidas, né? Consolidando números sólidos, verdadeiros, relacionamento com os franqueados. Claro que vocês e nós temos desafios e vamos sempre ter, né? Eu acho que isso, quando as pessoas estão ouvindo, tem que conseguir entender que não é um mundo perfeito, né? Pô, a gente acredita em propósito, o nosso propósito também é gerar experiências, encontros que de alguma forma contribuem para tornar o dia das pessoas mais feliz, para a pessoa sair do quero mais feliz e pô, daqui a pouco eu tô ouvindo isso, pô, mas ontem eu fui lá e não deu certo as coisas. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? A gente gosta de trazer isso. A gente montou esse negócio pensando em atender 20 pessoas por dia, há 7, 8 anos atrás. Hoje tem dias que passam, num único dia, de semana, 15 mil pessoas dentro do Quero Café. Se a gente errar com 5%, pô, tu tem que acertar com 95%. É uma grande coisa. São 750 pessoas, né, com algum problema naquele dia. E vai acontecer. Não é porque o franqueado está fazendo um trabalho ruim, não é porque a equipe é totalmente incapaz, é porque a gente é um ser humano. Vocês também têm o valor, né, de somos humanos nas relações com os clientes, mas também com os nossos times de trabalho. Então a gente pode, eu e o Felipe, que criamos esse negócio, lá onde a gente melhor sabia, eu vou ficar na máquina de café, o Felipe vai ficar no atendimento o dia inteiro. Eu vou fazer alguma cagada, ele vai fazer alguma cagada. Às vezes é de falha na comunicação, às vezes é o cérebro lendo tantas comandas para produzir que uma hora tu vai produzir errado, uma hora tu vai esquecer de mandar alguma coisa. Faz parte. O que muda é a forma como a gente busca a resolução disso, né? Então, que isso também fique claro, né? Às vezes as pessoas vão ouvindo assim, pô, mas o negócio é perfeito, tá tudo... Não. Todo mundo tem os seus desafios, mas na grande maioria a gente quer e consegue entregar isso. As pessoas vão entendendo essa entrega de valor mesmo, as pessoas vão trazendo isso, pô, ontem eu tava lá no Quero, pô, que legal, e pá, tava muito bom, pô, que produto tu pegou? Não, eu não digo nem do produto, cliente falando isso. Cara, é sempre bom ir lá, tem pessoas legais e eu sempre encontro alguém lá, então, nossa, esse é o melhor elogio que a gente pode receber, né? Então, é entrar nesse nível, assim, de fazer bem para as pessoas, das pessoas se sentirem bem, né? De alguma forma, estimular o bem-estar das pessoas, né? Então, aí sim, aí falando de negócio, tu tem que ter vontade disso. Não quer dizer que vai ser fácil, mas, pô, que nem eu falei, muitas vezes a pergunta a gente fala assim, cara, e se nós tivéssemos ficado só com o Teutônio Lajeado, porque é legal de atender cliente, porque a gente gostava de atender e criar relacionamento com o cliente, de chegar lá o cara que dava uma aula pra gente em café. Gurizada, vocês não conseguem dar uma saidinha vindo em casa, eu tenho... Aí nós chegava lá, velho, o cara tinha... Nós não sabia nada de café. Até hoje não sabe. Então, e o cara sabia bem mais. Então, assim, alguém que tu conhecia, cidade pequena tu sabe, conhece, enfim, mas tu cria uns laços muito diferentes. O franqueado que quer ser franqueado, quer o café, e tenho certeza do mundo animal, ele tem que enxergar valor nisso. Exato. Ele tem que ter vontade de estar ali servindo as pessoas, cuidando do time dele, gerando aquele relacionamento na comunidade local. Pô, a gente escuta hoje o CEO do McDonald's Mundo falando em estimulando essa relação local, né? Que vá para fora, que saibam que o McDonald's de tal lugar é do pai do coleguinha do meu filho na escola. É uma marca mundial, sim, mas ela tem uma relação local. Pô, eles estão tendo que fazer essa visão hoje. A gente nasce assim. A gente estimula o relacionamento local, o cuidado com a comunidade, com a sociedade, o cuidado das pessoas. Então,
é uma conexão muito, muito forte das nossas duas marcas aqui, que é o valor humano, né? É o que é o nome do podcast, é uma conexão além dos negócios. Além dos negócios. Escutando a Gi falar, eu podia dar uma camiseta do Quero e já fazer um take ali, porque a sinergia de fato é muito, muito grande, assim, né? Já que é a camiseta do Quero, não é camiseta, mas tem presentinho do Quero aqui. Já, nem terminou, mas já ganhei presente. Eu tive que pegar o ponto agora, não foi combinado isso, né? Ai, vamos abrir. Olha, que máximo. Ó, café, ó. Aqui, ó. Eu já tinha visto essa canequinha, ele tava montando lá, bem metida. Que linda essa canequinha! Será que é pra mim? Será que é pra... Obrigada, já tava dizendo. Que coisa mais linda. Mas sabe, Matheus, tu trouxe até algo que eu até me arrepiei, que é o servir, né? E a gente já começou a falar no início que tudo tem um propósito muito forte e raiz, né? Estarmos vivendo tem um sentido, né? O negócio é um sentido, então é muito mais profundo. Eu sempre olho dessa forma do que um negócio, né? São seres humanos, são vivências, são vidas, né? E o servir está no DNA de todo ser humano. E quando ele tenha isso desperto, isso é tão gratificante para ele, para quem é servido e para quem olha. Até eu fiz uma palestra para o nosso time interno na nossa imersão e eu fui estudar mais sobre servir, que é algo que eu admiro, enfim, muito, sou apaixonada por esse tema. E descobri que quimicamente funciona da seguinte forma. O sentimento que o ser humano exala assim, ao servir alguém é a mesma substância, a gente chama de amor químico. É a mesma substância que a mulher libera na hora do parto. Porque quando a mulher dá à luz, vem um amor incondicional, uma loucura por aquele filho. E esse sentimento de amor é essa substância química que é também liberada pelo teu corpo quando você serve alguém. E por isso que vocês comentaram, nossa, era tão gostoso estar na ponta lá, de servir, porque é muito gostoso quando isso está desperto em você, servir pessoas. Você tem essa injeção aí dessa substância química chamada amor, a outra pessoa fica lisonjeada, também tem essa substância química, e quem está vendo também é contaminado. Então, uma dica que eu dou para quem está escutando, comece esse ato de servir no dia a dia, né? Tem aí dentro de você. Se você não tem, comece a despertar, porque na verdade todo mundo tem. É só acordar. E vocês vão perceber o quanto isso é mágico para você, para quem recebe e para quem está vendo. E isso é nato do ser humano. Nós nascemos para servir uns aos outros. E o ver, muitas vezes, ele não é aos olhos nus, né? Aos olhos nus, assim, né? Então, é isso que a gente fala, que a gente tem a capacidade de ter o sexto sentido, né? Então, quando a gente bota o pé em alguma loja, a gente sente como é que tá a energia. É porque tem mais da metade das pessoas, ou existe uma grande parcela ali que tem esse prazer genuíno em servir. Isso se transmite em energia. É por isso que a gente fala, tenta passar para o franqueado, ou para quem for, a alavanca das vendas e do faturamento do teu negócio, ela não depende da chuva, do sol, do fluxo da rua. Ela tem influência disso, mas ela não depende disso, da cidade, da característica, ela depende da energia que tu entrega. Exato. A médio prazo é isso que vai sustentar o teu negócio. Então, a gente acredita demais nisso. Gente, estamos chegando no final. Antes disso, temos mais 2 momentos. Então, é o momento do Leonel. Ele tá ansioso aqui. Nossa, ele pensou, esqueceram de mim. Exatamente, estava passando o momento do Leonel. Então, aqui. assim, eu vou retirar aqui a pergunta. E aí, a gente vai discutir sobre ela. Todo mundo vai responder, tá? Vamos ver. Olha, isso aqui a gente até falou, que poderia ter e vai entrar na mesa agora, né? Os desafios de uma franquia. Olha, os desafios de uma franquia, né? Olhando, acho que o lado mais do franqueado, né? Exato, os desafios tema, né? ao ter uma franquia, exato. Acho que nesse ponto que a gente falou, né? Teve, até fazendo um gancho, no primeiro encontro de franqueados que a gente fez, na primeira convenção que a gente fez, eu não me lembro agora qual é que era a franqueadora, mas era... Enfim,
ela trazia justamente o seguinte, agora o que o franqueado muitas vezes pensava assim, coloquei uma franquia, agora é botar as mãozinhas para trás, os pés em cima da mesa e a coisa vai acontecer por si só, né? Eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? Que a gente falava, a gente tenta sempre estar muito próximo, né, do franqueado, porém, no dia a dia, muitas vezes, lá atendendo o cliente, né? Nós que somos do ramo da alimentação, cuidando da sua equipe, né? No dia a dia, esse papel, de fato, ele tá sozinho naquele momento. Naquele momento, a gente tá por trás, a gente pode ajudar, né? A não se sentir solitário, né? Tem um problema, traz pra mesa, a gente ajuda na resolução, mas o dia a dia, naquele momento, ele vai ter que, né, tomar a frente e colocar o peito, vamos pôr assim, para resolver aquela situação. Acho que, às vezes, o se sentir solitário na execução talvez deve ser um dos maiores desafios assim, que os franqueados vão vivendo, mas também, ao mesmo tempo, é muito legal isso aí, porque uma franquia, uma rede, ela te traz não só a franqueadora, né, para ajudar na atuação desses desafios, né? Ela te traz toda uma rede de franqueados que muitas vezes até é mais fácil, ao invés de procurar a franqueadora para resolver tal problema, vou lá com o franqueado vizinho, da cidade vizinha, da loja mais próxima, né? Ou algum franqueado referência, como é que ele resolveu determinada situação. Acho que, ao mesmo tempo que é um desafio, né, grande, né, aquela execução lá no dia a dia, também tem uma solução rápida e muito boa, né? Eu acredito que um dos pontos, né, complementando, eu acredito que um dos pontos, né, do maior desafio, né, do franqueado, pegando um pouco o que nós falamos antes, né, quando ele já avalia o perfil dele, né, ele quer esse setor, aí ele conhece o negócio, né, e aí ele entende que o negócio tem afinidade com ele, eu quero esse negócio para mim, deu lá o friozinho na barriga lá, né, como você falou, né, eu quero esse negócio para mim. Aí eu acho que vem uma etapa, né, que é a falta de experiência, né? Eu acho que, né, o franqueado, ele reflete, como é que eu vou tocar um negócio desse tamanho aí, né? Como é que eu vou tocar uma Mundo Animal com 800 metros quadrados, 30 funcionários, passando aqui no final de semana, aqui, 1.500 clientes aqui dentro. Então, assim, essa falta de experiência, por vezes, dá uma travada também, né, no franqueado. No candidato a franqueado, né? E aí eu acho que vem, né, justamente, né, todo esse arcabouço de ferramentas que uma franquia traz, né, para dar a segurança, né? Então hoje, né, nós temos a nossa rede aqui, né, turma que veio do ramo de padaria, posto de gasolina, advogado, mundo corporativo, tem vários perfis, né, de vários negócios, né, e que hoje estão empreendendo, né, pela Mundo Animal, né? E justamente isso acontece, né? Porque a franqueadora tem, né, esse ferramental, né? Tem essa expertise, né? Desde lá da abertura da empresa, né? Do auxílio na escolha do ponto comercial, né? De montar o quadro de pessoal junto com o franqueado, né? De fazer o primeiro treinamento, de fazer um treinamento contínuo, de ter um modelo financeiro pronto, de ensinar como é que se faz uma reunião de resultados todo mês para ver, olhar o resultado, né? Então a franqueadora consegue dar esse arcabouço de ferramentas, né, que tira esse medo, né? E aí, mesmo sem a experiência no negócio em si, né, você consegue ter sucesso, né? Para mim passa por aí uma das dores aí. Acho que eu vou puxar um gancho, que tu falaste antes, tudo isso aí que a gente tem, que entrega como franqueador, é muita condição técnica, né, pro franqueado. O que o Felipe trouxe é um exemplo do Oyama, diretor de franqueados da BF. Ele foi palestrar e ele trouxe, né? A gente cria essa situação de mais ou menos, né? 50% da responsabilidade é da franqueadora, que está cuidando da marca, do know-how, do cardápio, dos processos, e 50% é o franqueado que está lá executando na ponta. Sim, sobre uma ótica está correta essa visão, mas no dia a dia é 99% o franqueado lá. E aí ele se sente sozinho. E aí esse ponto, né, de ajuda da franqueadora, dos franqueados, um ajudando os outros. Há 2 dias atrás, uma franqueada ainda escreveu para mim assim, eu sou muito grata pela minha evolução nesses 3 anos e meio aí dentro desse negócio, de como eu consegui evoluir como pessoa, como líder, enfim, e hoje poder
ajudar vocês como marca a melhorar outros franqueados que estão em algum momento como esse que eu passei no passado. Às vezes a gente não consegue enxergar tudo com clareza, né? Às vezes a gente está com uma visão distorcida das coisas. E ela colocou assim, é muito... A analogia que ela fez, ela disse, vocês às vezes é tipo pai e mãe. É melhor um amigo vir falar do que o pai e a mãe falando, né? Então, exato. É bem legal isso. E aí eu só queria conectar. Para mim, o maior desafio, ele se aplica no mercado de franquia ao todo, assim. Onde é que muita gente não consegue alcançar os resultados ou evoluir o quanto poderia, né? Não surfar todas as oportunidades de fato ali. É porque quando a gente se... depara com os desafios do dia a dia que vão acontecer em franquia, em negócio próprio, em trabalho dentro de uma empresa, em cargo de liderança, enfim, todo mundo que quiser evoluir vai enfrentar desafios. É naquele momento travar e não fazer o que tem que ser feito. Para mim, esse é o maior ponto, assim, que daí volta lá para a questão do autoconhecimento. Acho que essa habilidade, se eu fosse dar uma dica, porque não tem perfil ideal de franqueado. Cara, a gente tem ex-jogador de futebol, tem engenheiro, tem administrador, tem nutricionista, tem médico, tem de tudo. Não existe isso, não existe qual é o melhor ou o pior. Existe se tu tá focado em te autodesenvolver e te autoconhecer. Porque isso vai fazer tu levantar da cama. Às vezes tu vai escutar um podcast desse ou algum podcast de liderança e tu vai achar a fórmula. Vão te falar. Faz reuniões diárias ali, faz one-to-one, faz all hands, faz não sei o quê. Daí cara, eu tenho que chegar na minha empresa, eu tenho que aplicar isso. Cara, hoje eu vou dormir para amanhã de manhã eu ir lá e vou lá e fazer isso aí acontecer. Aí chego de manhã, opa, faltou alguém, já não veio trabalhar hoje no meu time, já fico pistola com aquilo, já reajo mal com aquilo, começo a reclamar daquilo, daqui a pouco acontece mais uma coisa, aí eu entro ali para operação, tal, para cobrir aquilo, uma hora estabilizou aquilo e eu poderia ir lá fazer o que eu estava proposto para fazer aquele dia, mas eu vou passar o dia inteiro remoendo aquilo. É o caminho errado esse. Eu vou passar o dia inteiro, mas que saco e tal, mão de obra, e também deu esse problema e tal. Eu fico o dia inteiro trabalhando, sim, tô ali, mas já não no que eu deveria estar fazendo para gerar resultado, que era naquele dia sentar e conversar com as pessoas, ou fazer análise financeira, ou fazer o que eu tinha me proposto. Aí eu não vou lá e não faço o básico. E passa tempo e eu não tenho resultado, porque eu não tive a disciplina para fazer o básico bem feito. Então, acho que esse desafio pessoal, e eu não tenho essa fórmula, eu também vivo isso, mas é a gente se conhecer e não cair nessas armadilhas do dia a dia, saber dizer não para alguma oportunidade nova, entre aspas, que aparece naquele dia, focar no que precisa ser feito. A gente fala muito isso lá, fazer o que precisa ser feito faltou alguém, eu vou trabalhar de barista, eu vou trabalhar de chapa, vou fazer. É isso também, mas quando a gente vai para o nível de gestão, é não deixar os desafios e as pancadas do dia a dia travar a nossa execução de fazer aquilo que realmente vai dar o resultado. E aí a gente procrastina e quando vê passou um mês, tem um trimestre, um semestre, a gente não... Então, volta lá pra gente como pessoa. Isso daí se aplica a não só a franquia, né? Na verdade, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas todos os dias, no momento que a gente acorda, a jornada é desafiadora, né? Tu tem um negócio, então todos os dias vai ser desafiador. Porque tu podes planejar o teu dia seguinte, mas necessariamente tu não tem um domínio, controle de saber o que vai acontecer. Então, ao ter um negócio, seja um negócio, vida pessoal, o que for, todos os dias a vida está em movimento. Por a vida estar em movimento, tudo é desafio. Aí se tu tem a consciência de evolução, aí esses desafios, eles se tornam, digamos, não tão grandes, né? Não monstros na nossa frente. A gente já tem uma ação mais proativa, mais de protagonismo diante desses desafios. Então, assim, quando eu penso os desafios de uma franquia em geral, né? De investir em uma franquia, é como qualquer outro desafio que tu tenhas num empreendimento comum. Talvez muda-se algumas coisinhas ou outras, mas os desafios vêm muito na gestão operacional, na gestão de pessoas, na gestão de relacional, na gestão com o cliente, na gestão dos insumos. Todos os dias tem desafios. Aí a dica é não se atenha aos desafios, se atenha à forma como eu estou reagindo diante desses desafios.
Eu tenho uma atitude proativa, eu tenho uma atitude de protagonismo, de diante desse desafio, propor uma solução e resolver, ou eu entro nesse flow do dia a dia e mergulho nesses desafios aí e esqueço de olhar para o todo. Então, a novidade aqui, que não é novidade, é que desafios fazem parte da vida do ser humano, porque a gente está em movimento. Gente, para encerrar aqui o nosso podcast, que tá tão bacana, tá tão legal, assim, altos papos. Falando de desafios, né? Cumprir o tempo aqui não é fácil. Não é, gente. O papo vai aqui. Eu sei que a gente recebeu o feedback que os nossos podcasts estavam longos, mas, gente, assim, ó, nada é cortado, tudo flui do início ao final, é de coração aqui. E eu digo assim, se você chegou até o final, parabéns, porque esse conteúdo valeu para você e tá tudo certo. Se não conseguiram chegar até o final, é que naquele momento não era o conteúdo para a pessoa. Tá tudo bem. Então, se tu estás aqui conosco, fique mais um pouquinho que vai ter dicas valiosas. Então, para encerrar aqui, antes de fazer o nosso momento merchan, eu vou passar a palavra para cada um para dar uma dica para esse empreendedor que está nos escutando. É importante lembrar que empreendedor necessariamente não precisa ser empreendedor de negócios, pode ser empreendedor do seu trabalho, né? Intraempreendedor, né? Exato, tem diversas. Então, para você que está nos escutando, uma dica para essa pessoa. Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa que pra gente foi muito importante lá no início, né? E acho que serve para todo mundo que quer empreender ou intraempreender, né? Acho que é aquela máxima lá de que não espera o momento certo, né? Não espera o momento ideal. Óbvio, não se aventura, né? Não cai em armadilhas, tenha um planejamento, mas não espera o momento ideal para começar o seu negócio ou para assumir um novo desafio, né? Às vezes, a gente vai ter que ir, né, na cara e na coragem, como dizem, né? Então, pesquisa, planeja, mas executa. Execução, a gente vinha falando disso, né? Que é uma das maiores desafios do franqueado, né? A gente fala, pô, execução é tudo, né? Se tu não executar, não vai sair do lugar. Então, às vezes a gente busca aquele momento ideal. Não, agora tá perfeito aqui, achei, tá tudo certinho, tudo encaixado, agora eu vou. Pode ser que vai ser tarde demais, né? Então, não espera o momento ideal e vai na raça. Vai firme e forte. Boa. Ideias são fáceis, execução é tudo, né? A gente é fã dessa frase, desse conceito. Conectaria com uma coisa muito parecida. Não tenta ter todas as habilidades, tentar estruturar tudo no início, né? Tu não vai montar do dia para noite o novo Facebook, então começa. Mas se tu planeja evoluir com a tua relação de trabalho, né? De se desenvolver dentro da tua empresa, sendo um colaborador, ou se tu partir para o lado do empreendedorismo, em algum momento tu vai ter que trabalhar a tua habilidade de gerir pessoas, de se autoconhecer e de conseguir, porque o teu autoconhecimento vai permitir tu evoluir mais na formação de outras pessoas. E se tu tem dificuldade de entender que liderar é formar pessoas melhores do que tu, se tu ainda não entendeu isso, é porque tu ainda não chegou nessa etapa. Todo mundo que já tá com um time maior, já tá numa estrutura, começa, acredito eu, pelo menos, né, que todo mundo começa a enxergar isso. E quando a gente tá na jornada inicial, não é fácil. Quando a gente tá montando, assim, é difícil, né? A gente quer reter, quer centralizar tudo, e com o tempo a gente vai ajudando a desenvolver as pessoas e elas vão se desenvolvendo, e é lindo de ver como elas fazem melhor do que tu aquilo. Isso é muito importante pro nosso ego, a gente ver isso pro ego, para baixar o nosso ego, digo, para ver assim, caramba, olha como essa pessoa faz melhor, olha a entrega que ela tá dando, olha como ela conecta melhor com as pessoas, né? No fim, se tu tem o sonho de montar uma empresa grande, não é só essa habilidade, mas essa para mim, eu sou dos números, eu adoro números, mas eu tive que aprender a falar muito e aprender a cuidar de pessoas, a desenvolver pessoas. Então, ou tu, ou teu sócio, alguém que tem uma grande relevância, tem que sentir prazer em desenvolver as pessoas, sentir prazer em cuidar de pessoas. Então, minha dica seria essa, entender de pessoa, de comunicação. Bom, a minha dica para quem quer ter o seu próprio negócio, né, quer empreender,
é que o melhor caminho sem dúvida, né, é através de franquias. Né? Então, entenda, né, o que faz sentido para o seu perfil, estude, né? Acho que tem muita gente boa aí no mercado, né? Tem muita franquia boa, né? Se associe com pessoas, né, que vão te complementar, né? Então aqui, né, tem 2 sócios aqui, né? Eu e a Gisele aqui somos sócios nos negócios também e temos habilidades complementares, né? Então acho que isso para mim é importantíssimo também, assim, você se associar com as pessoas certas, né? As pessoas que vão te ajudar, né, nas decisões difíceis, né, nos momentos mais complicados, vai estar comemorando junto com você também os resultados, né? Mas sem dúvida, né, o caminho mais tranquilo para quem realmente quer começar o negócio, né, é através do modelo de franquia. Então a minha dica aqui é: estude o mercado que você quer entrar, né? Veja se faz sentido, né, com o seu perfil, né? E vamos lá, vamos bola para frente, né? Não espera, né? Como o Felipe falou, né? Dá sequência no teu plano, né? Não espera o amanhã, empreender hoje. A minha dica é um resumo praticamente do que a gente falou aqui durante a nossa conversa, né? Para aquele empreendedor que deseja investir em uma franquia. Primeiro momento, pesquise e avalie bem a franqueadora, o modelo de negócio e principalmente procure também por negócios que vocês têm afinidade, né? Que você tem afinidade. Tu precisa se identificar com esse modelo. Aqui a gente falou muito, né? Se identifique com o modelo, se identifique com o propósito da marca, se identifique com os gestores dessa marca, né? O autoconhecimento. Lembre também, isso é um fator primordial também, que a gente falou muito aqui, que mesmo escolhendo uma franquia, uma marca forte, o sucesso do negócio dependerá do esforço, da dedicação, da habilidade de quem está lá na ponta, do empreendedor. Então essa é a minha dica final aqui, um resuminho de tudo que a gente falou. Para encerrar, antes de entrar nos agradecimentos, tudo, a gente tem um momento merchan. O momento merchan para quem está nos escutando, até gratidão para quem ficou com a gente até o final, né? Uma honra para nós, né? Esse tempo que vocês se dedicaram a ouvir. Estamos disponíveis a feedbacks, coloque lá, pautas, sugestões. Então, obrigada para você que ficou até o final. Mas é um momento assim, nossa, eu gostei muito aí do Matheus, do Felipe, do Marcos, da Gisele, aonde que eu encontro eles, o Instagram. Então, é um momento de vocês deixarem aqui os arrobas de vocês, o Instagram, para que se alguém quiser conversar, tirar dúvidas, enfim, seguir, vocês saibam aonde encontrá-los. Bom, o meu é Felipe Ferreira, com 4 As no final, 1, 2, 3, 4, né? Era o que tinha disponível. Achei que era numerologia. Não, era... Foi indo, com 2 não deu, com 3 não deu, com 4 passou, né? Tamo lá, bater um papo, a gente troca muito ideia, a gente é muito aberto, né? A gente gosta de compartilhar, não só com quem tá querendo colocar uma franquia, mas às vezes com quem tá começando e quer alguma dica quer saber como é que foi, quer ter algum insight, alguma dicasinha ali, a gente tá sempre aberto aí pra bater um papo e compartilhar. A gente aprendeu muito dessa forma e sempre é bom passar também e colaborar. Boa. Meu é Matheus com TH, Fel, F-E-L-L, meu Instagram. E tem também franquias.querocafé, que é o Instagram específico para quem tem interesse em franquia, para entender um pouco mais o modelo de negócios do Quero Café. Então, tanto pelo Felipe, Matheus ou franquias.querocafé aí, nos chame, a gente conversa, a gente avança aí, a gente vai explicar um pouco mais como funciona o nosso negócio, aí, enfim, vai te assustar bastante, vai trazer bastante a vida real aí, mas podemos consolidar um negócio juntos aí. A gente precisa de pessoas querendo levar o Quero para mais lugares, né? Que tem interesse tenham se identificado com esse negócio e acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente busca muitas relações humanas, então se isso de alguma forma conectou aí, estamos à disposição para avançar. Beleza. Eu aqui agradeço aí a participação de vocês, né? Acho que foi bacana aí o nosso papo. Vou deixar meu arroba aqui, @Marcos Gundel, né? No Instagram, e também, né, para quem tiver interesse, né, em franquias, né, tiver interesse na Mundo Animal e
outras marcas, dá spoiler, né? Outras marcas aí que vem em breve, né? Pode também, através do @MAFranchising. O meu arroba é @Giza Van Beck, VAMBECK, tem que traduzir, né? Boa. Também já aproveito, o Marcos deixou da minha franchise, eu deixo aqui da marca Eu Amo o Mundo Animal, né? Que foi comentado hoje como essa marca do setor de franchising. Aproveito, tem que fazer, gente, senão o pessoal do marketing me chama a atenção, né? Dá um joinha, curte, compartilha, se inscreva no canal. Tem que fazer esse tour, né? Mas enfim, gratidão aí, Felipe, Matheus, Marcos e principalmente para você que ficou conosco até o final. E repito novamente, feedbacks, sugestões, críticas, pode me chamar a equipe, o Matheus, o Felipe, o Marcos, todo mundo, pode chamar todo mundo aqui que a gente sempre está à disposição. Certo? Obrigada, meninos. Obrigado. Valeu, Márcio. Muito obrigado pelo convite aí. Foi um belo papo. Valeu. Até a próxima.